Ei, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. Vibes da Semana veio de um jeitinho diferente, num cenário diferente, pra gente deixar registrado o último Vibes gravado daqui do Rio de Janeiro, pós uma temporada aqui de 3 meses. É isso aí, viajante. Estou finalizando um ciclo grande, muito importante, de muitos aprendizados, e muitas portas estão se abrindo e muitos caminhos novos estão a caminho. Vocês vão acompanhar essas mudanças, mas eu quis trazer essa reflexão para vocês porque eu acho que tem tudo a ver com o céu da semana. A gente acabou de finalizar uma passagem de lua minguante, está começando uma lua nova e eu tenho a pergunta de sempre para vocês: qual é o fim de ciclo que está acontecendo aí na tua vida e que está te permitindo, te possibilitando se abrir para novos caminhos, para novos lugares, para novos olhares, para novas fases de vida? É uma semana de muitos inícios, ainda com um tom de muitas finalizações, e eu gosto sempre de fazer essa analogia com a natureza, né? Que nós temos 4 estações do ano, nós temos a natureza como o maior exemplo de que tudo é cíclico. E nós, como somos parte dessa natureza, seria impossível a gente não ser parte dessa ciclicidade, né, gente? Tudo muda, não existe estagnação na vida e a gente consegue olhar sempre com um novo olhar para novas oportunidades que podem se abrir se a gente estiver realmente disposto a finalizar aquilo que a gente já sabe que cumpriu o seu papel na nossa vida. Bora lá entender essa semana, viajantes, nesse cenário lindo que estamos aqui. Mas antes, eu sou Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Cada semana eu tô num lugar fazendo um vibes de um jeitinho diferente, trazendo um guia aí do céu pra gente se guiar. Se você gosta desses vídeos do canal, não deixa de se inscrever aqui pra mim. E já deixa seu like, tá, gente? Porque tá muito importante pra mim. Semana passada a gente fez um movimento lindo aqui no YouTube, mesmo eu não estando no Instagram por um tempo, porque eu tô precisando organizar a casa. E eu sei que eu posso contar com vocês independente da rede que eu esteja. Então, muito obrigada pelo seu like que você já deixou, pelo todo o conteúdo que vocês compartilham. Isso é muito importante pra mim. E viajantes, bora lá. Eu fiz até um roteiro aqui, gente, porque em épocas de Mercúrio retrógrado a cabeça fica a mil. E a gente tem muitos acontecimentos nessa semana. Então vamos lá, o que aconteceu ontem no domingo, viajantes? A gente teve o início da lunação libriana. Ellen, o que é uma lunação? Gente, o início de uma lunação é quando Sol e Lua se encontram no mesmo signo a cada mês, a cada 28 dias. Acontece todo ano, em cada signo. Só que em cada ano a gente tem uma temática diferente, porque cada regente, cada planeta está em algum lugar, em algum signo, fazendo conversas diferentes no céu. Então ontem, às 18h54, a gente teve o encontro do Sol e da Lua no signo de Libra, começando o início da lunação libriana, onde a gente vai tratar as temáticas de Libra. Libra é um signo que fala muito das nossas relações, das nossas trocas, da nossa forma de trazer equilíbrio e harmonia para a vida. É o signo da balança, né, gente, que pondera e traz um equilíbrio, nem muito para mim, nem muito para o outro. A gente tem que trazer um equilíbrio para essas duas vertentes. Só que ontem, nessa lua nova, Júpiter entrou na jogada fazendo uma oposição exata com a Lua em seguida e hoje na segunda-feira com o Sol. E eu acho que é um movimento importante, porque se Júpiter está em Áries, é muito um pensamento do lado oposto, do quanto a gente tem honrado também os nossos desejos nas nossas relações e trocas que a gente tem ao longo da vida. Porque Áries fala do nosso desejo, fala da nossa capacidade de ter autonomia, liderança, independência, fala muito de libertação. E eu acho que essa oposição de Júpiter com a Lua Nova fala muito de um poder de escolha que a gente precisa honrar. Libra está sendo regido por Vênus, é regido por Vênus, né? E Vênus está lá em Virgem, fazendo a gente decidir, escolher muitas coisas, e a gente precisa muito honrar esse poder que nós temos de escolher. Será que a gente anda se escolhendo? Será que a gente anda escolhendo os nossos desejos? Ou será que a gente está tentando fazer coisas que só diz respeito ao outro, tentando agradar de todas as formas e desagradando a principal pessoa da nossa vida, que somos nós? É óbvio que a gente tem que levar em consideração as nossas trocas, o quanto as nossas decisões impactam os outros, né? O quanto a nossa decisão impacta o meio que a gente vive. Vou falar disso mais pro final de semana, mas eu acho também que se Júpiter vem em Áries, é muito um momento da gente pensar o quanto a gente anda abandonando os nossos desejos, as nossas vontades, para fazer valer a pena uma vontade que nem é nossa. Então, quando a gente está honrando muito o nosso poder de escolha, de decisão e de busca pelos lugares livres que a gente pode ter, né? Então, eu acho que tem
muito isso também. Eu falo muito disso, gente, porque nos meus atendimentos eu vejo o quanto, principalmente mulheres, tá, que estão me assistindo, que são a maioria do meu público, o quanto mulheres abrem mão, né, de seus destinos, das suas vontades, das suas escolhas, por uma questão patriarcal, obviamente, que a gente vê incrustado com isso, mas de relações ainda não saudáveis hoje em dia, seja todos os tipos de relações, tá, gente? Amorosas, familiares, amizades, porque a gente está simplesmente tentando fazer algo para se sentir aceita ou pertencente. E uma reflexão que tem vindo muito, e eu acho que tem tudo a ver com esse tema, é: nós atraímos pessoas conforme o que a gente vibra. Pra mim, gente, lei da atração é algo que tem ficado cada vez, já é muito nítido na minha cabeça, mas eu acho que tem cada vez ficado mais na prática. A gente atrai aquilo que está em excesso ou em falta na gente. Então, se a gente atrai pessoas com os mesmos padrões, o que será que a gente precisa trabalhar em nós para que a gente consiga equilibrar isso, esse tema na nossa vida? Porque nós somos espelhos, e eu acho que essa é a maior verdade, assim, da alunação libriana. Tudo que a gente enxerga no outro está dentro de nós. Então, tudo de bom que a gente enxerga no outro ou está em falta ou está em excesso dentro de mim. Tudo que eu enxergo no outro que me incomoda ou está em falta e excesso dentro de mim, e eu preciso me curar disso. Então, eu acho que é um processo muito de abertura, de vulnerabilidade, entender quais são os nossos desafios como seres humanos para a evolução. E eu acho que quanto mais a gente eleva o nosso pensamento sobre nós mesmos, mais a gente vai atrair pessoas que também vão estar ressoando nessa frequência. Então fica aí essa reflexão inicial dessa lua nova, que vai plasmar aí por 28 dias, e a gente vai trabalhar muito essas questões de buscar harmonia, buscar equilíbrio em alguma área da vida, da gente buscar algo que realmente esteja ali precisando de uma ponderação, que não é nem muito o que eu acho como verdade absoluta, mas sim também o quanto eu sei ouvir o outro, o quanto eu sei discernir, o quanto eu sei escolher e tomar as melhores decisões que vão nos fazer feliz, né? Porque eu acho que a gente busca sempre a nossa felicidade para que a gente consiga retribuir isso de alguma forma para o outro, né? Sem deixar de pensar que o outro também depende dessa felicidade. Então acho que tem muito tema de o eu e o outro nessa alunação. E aí, gente, essa lua em Libra entrou ontem, no domingo, ela vai até o final da terça-feira, trazendo essas temáticas do outro, do equilíbrio, e a semana começa com um tom muito bacana, porque Mercúrio está fazendo um encontro com Vênus, que é o regente de Libra, o regente dessa alunação, e ao mesmo tempo eles estão fazendo um trígono com Plutão, que está em Capricórnio. Por isso que eu falei que a semana ainda tem tons de finalização, porque Plutão vem falar de finalizações de ciclo. Então eu acho que a gente tá, ainda mais que Vênus e Mercúrio, Mercúrio retrógrado, tá? Ainda tem uma semana, a gente tá na reta final de Mercúrio retrógrado, mas eu acho que essa semana muitas constatações, muitas clarezas podem começar a vir, porque Mercúrio voltou tanto, que ele estava em Libra e voltou para Virgem na semana passada, e a gente começa a discernir melhor de que, começa a entender as coisas de uma forma mais prática, racional, e de uma forma mais discernida, de uma forma mais óbvia, né? Virgem fala muito de uma coisa prática e de uma coisa óbvia. Então talvez a gente tá aí acessando respostas que a gente estava tanto procurando e que a gente vai precisar decidir entre algo, entre alguma coisa e outra, entre uma decisão e outra. E eu acho que isso tem um favorecimento muito grande do céu do início da semana. A gente tem aspectos muito favoráveis ao longo da semana. Na terça-feira, Marte está fazendo um trígono com Saturno, trazendo para nós um senso de responsabilidade e maturidade e coragem para ir lá e conversar sobre o que a gente tem que conversar, sobre decidir o que a gente precisa decidir, sobre começar, eu acho, a plantar pequenas sementinhas para que a gente consiga botar a mão na massa na semana que vem, porque vem uma lua crescente aí em Capricórnio, gente, que olha, eu acho que muitos movimentos vão vir aí, mas a partir dos pequenos movimentos que a gente começa a fazer essa semana. Óbvio, Mercúrio ainda está retrógrado, a gente ainda está repensando muita coisa, ainda estamos naquele movimento de para e pensa, mas eu acho que já dá para começar a agir em certas coisas, ou pelo menos a trazer um plano para que quando a gente comece a semana que vem, a gente já comece a executar, porque, gente, outubro é um mês muito chave. Depois Marte fica retrógrado no fim de outubro, e aí todo o início, tudo que a gente começa a colocar em prática, talvez a gente vai ter que revisar depois. E é óbvio, a vida não vai parar, Marte vai ficar retrógrado de outubro a janeiro e a gente não vai deixar de viver. Mas se a gente puder aproveitar principalmente as 2 primeiras semanas de outubro para começar a colocar a mão na massa, vai ser maravilhoso. Então já deixem tudo planejado aí agora essa semana, já começa a fazer pequenos movimentos, já liga para aquela pessoa que precisava ter conversado e não conversou. Cuidado, né, gente? Comunicação, a gente já sabe, Mercúrio retrógrado, fica tudo muito confuso, mas eu acho que ele em Virgem agora vai dar uma noção de realidade maior. Então, precisa fazer um orçamento, precisa fazer aquele projeto, precisa estruturar, planejar. Aproveitem esse momento de lua nova, é ótimo para isso. E aí, na quarta-feira,
Na verdade, no fim da terça, a Lua passa para Escorpião, passa quarta, quinta. E a Lua Escorpião, ela vem falar muito de um poder pessoal, gente, que a gente tem um poder pessoal aqui dentro. Depois de tudo que a gente já passou, depois de tudo que a gente já repensou, nós temos a capacidade de escolher e transformar a nossa vida. Escorpião é um signo que fala de transformação, que fala de movimentos, que apesar de ser um signo fixo, né, ele fala muito de uma transformação que a gente faz a partir das certezas que a gente coloca na nossa vida. Então é se empoderar mesmo desse poder pessoal. É uma lua nova que ainda traz um tom de observação muito grande, porque tem muita coisa em Virgem. Escorpião é um signo observador, então sabe naquele come quieto ali que a gente vai fazendo grandes transformações na nossa vida? Eu acho que tem muito isso essa semana. E aí, ainda na quinta-feira, gente, a gente tem a entrada da Vênus em Libra, depois de uma temporada em Virgem. Cara, Vênus em Libra chegou em casa, gente, vai ajudar a gente também a colocar os pratinhos na balança, a ponderar mais as coisas, eu acho que olhar menos na minúcia e no detalhe e a olhar para uma coisa estética, sabe? Trazer um tom de harmonia de uma forma não tão minuciosa e crítica. A gente vai conseguir fazer meio que no amor, não na dor, sabe? Então eu acho que na quinta-feira tem aspectos bonitos acontecendo em que a gente vai conseguir trazer um pouco mais de harmonia. Na sexta-feira a gente tem a entrada da Lua em Sagitário, trazendo muito uma coragem, uma expansão, sabe, aquela vontade de fazer acontecer. E isso, gente, já 2 dias antes de fim de Mercúrio retrógrado, porque no domingo Mercúrio termina a sua retrogradação e a gente vai ter uma oportunidade incrível de começar uma lua crescente, botando a mão na base, botando pra fazer pra quebrar, sabe? Então, assim, aproveitem muito essa semana, gente, pra trazer esse tom de organização que eu falei pra vocês, que eu acho que a gente tá com mais coragem, a gente tá observando melhor, discernindo melhor, tendo mais respostas, buscando mais equilíbrio, nem só sobre o outro, nem só sobre mim. Vamos tentar trazer um meio termo, um equilíbrio, apesar de aspectos tensos acontecendo, óbvio, sempre tem, né, gente? O quanto a gente precisa se empoderar da nossa coragem de escolher e de fazer honrar o que a gente acredita. Eu acho que isso é muito grande e nem sempre é fácil, né? Eu sempre falo, fazer transformações na vida, gente, é um ato de coragem gigantesco, mas o universo recompensa. Eu passei por muitas transformações nessa vida e não tem nenhuma delas que, apesar de muito dolorido e muito sofrido naquele momento, e muitas vezes sem entender o porquê que o meu coração estava me mandando para aquilo, sendo que eu poderia ficar numa zona de conforto, mas depois as respostas vêm em forma de coisas visíveis na nossa vida. Então eu acho que a semana está muito favorável para a gente tirar daí de dentro de nós essa força que nós temos e que só nós sabemos que temos. Olha o quanto de coisas vocês já fizeram nessa vida, olha onde vocês já chegaram, olha o quanto ainda tem para viver e o quanto vocês são capazes de transformar tudo aquilo que vocês querem, tá? Então eu acho que na sexta-feira vem essa lua em Sagitário trazer esse otimismo. A sexta-feira tem aspectos maravilhosos, mas como nem tudo são flores, o final de semana vem com aspectos super tensos. Mas eu acho que toda a tensão no céu reflete muito uma necessidade da gente organizar as coisas aqui embaixo, né? Eu acho que tem muito um reflexo de tudo aquilo que já não dá mais e a gente precisa resolver. E aí, no final de semana, Saturno começa a quadrar mais forte Urano, que já tá acontecendo já há um tempo, vai outubro bem forte, e isso são aspectos mais coletivos. E não por um acaso a gente tem um final de semana de eleições em que Saturno em Aquário fala muito do coletivo, do quanto a gente está pensando no outro e não só no nosso próprio umbigo, quando a gente está indo lá decidir alguma coisa nas urnas, que eu acho que é um movimento muito importante, que a gente precisa se responsabilizar muito mesmo, não só por nós e pelo que a gente tem aqui em volta do nosso meio, da nossa bolha, mas sim, eu acho que do mundo todo, né, do nosso país e de pessoas que não têm a oportunidade que a gente tem, não têm o acesso que a gente tem, não tem o poder de escolha que a gente tem. Eu acho que é muito sério isso e a gente precisa se responsabilizar. Eu não acho que é o momento da gente se dividir, da gente colocar a responsabilidade em outras pessoas. É uma responsabilidade nossa. E eu acho que a gente também não tem que, como cidadão, escolher o que a gente quer. Se a gente quer, né, a economia, se a gente quer a educação, se a gente tem que exigir tudo. A gente está aqui para exigir tudo que as outras pessoas estão lá se candidatando para isso. E não por um viés ou por outro, né? Então acho que tem um senso de justiça no final de semana muito grande, muito coletivo. Vênus está fazendo uma oposição com Júpiter no final de semana e, gente, pode dar muita treta, mas muita. Domingo de eleição, assim, tá super de aspecto super tenso, porque a Lua já entra em Capricórnio, fazendo tensão com Júpiter, que tá fazendo quadratura com a Vênus, assim. Pensem bem no quanto o poder
de palavras e conflitos vai ajudar ou atrapalhar, gente? Porque assim, eu acho que a gente tem que ser prático e funcional, já que Mercúrio ainda está em Virgem, né? Então assim, vamos solucionar problemas e não criar mais problemas? Eu acho que tem muito um tom disso, tá? Então cuidado com as tretas, principalmente políticas, familiares, nos relacionamentos, enfim, em tudo, tá? Eu acho que isso é uma dica para o final de semana, que é onde os ânimos se alteram mais. Ao longo da semana a gente tem aspectos super fluidos, chega no final de semana as emoções tendem a ficar mais à flor da pele. Sagitário é um signo que busca muita justiça, mas é um signo também que quando vibra na sombra é muito de uma verdade absoluta, que só ele tem razão. Então o quanto a gente está disposto a ouvir, a aprender e a se colocar também, com base naquilo com que a gente acredita, com base naquilo que é a nossa verdade, com que a gente tá aí buscando, né, ser como pessoas cada dia um pouco melhores, né, entendendo que nós não somos perfeitos e que a gente tá aí para aprender, para evoluir. Eu acho que é muito disso. Viajantes, que semana bonita pra gente colocar as coisas aí em ordem, para colocar a cabeça para funcionar, sabe, para buscar soluções, para observar onde é que a gente precisa atacar, onde é que a gente precisa agir, aonde é que a gente precisa se empoderar, quais conversas e diálogos a gente precisa ter para resolver e para deixar o coração mais tranquilo, quais buscas a gente está aí fazendo para que na semana que vem, com a lua crescente que vai vir aí no domingo, a gente consiga colocar a mão na massa. Como eu falei para vocês, 2 primeiras semanas de outubro são super decisivas e a gente não pode perder essa oportunidade. Então eu espero de coração que você consiga acessar a sua verdade aí dentro, honrar a sua verdade, honrar as suas escolhas e fazer os movimentos necessários na tua vida. Eu espero de coração que vocês consigam se abrir para o novo que está esperando vocês de alguma forma, que está esperando todos nós, né? E que a vida sempre tem algo para trazer uma surpresa boa pra gente. Apesar do imprevisível, apesar da gente não conseguir saber o que está nos esperando, que a gente consiga ter a fé e a certeza de que as melhores coisas estão no nosso caminho, estão esperando a gente e que só basta a gente se abrir para ir alcançar essas coisas que já estão guardadas aí no nosso destino. Tá bom, viajantes? Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana. A minha agenda de mapas para leitura de mapas continua aberta. Eu vou deixar aqui o link, o informativo dos meus serviços, leitura de mapa natal para entender tudo isso no seu céu específico, revolução solar para as virginianas, librianas e até mesmo escorpianas, já tá valendo a pena, que é o mapa do ano, onde a gente vê tendências, previsões do que pode estar mais favorável no seu ano, o que está mais desafiador. E é isso, viajantes. Eu desejo uma linda lunação libriana para nós e a gente se vê semana que vem.